aqui me achar, com fé constante, humilde orar. E enfim o resplendor de Deus, da glória dos mais altos céus, lembrar-me com gratidão das horas suaves de oração. Lembrar-me com gratidão das horas suaves de oração. Amém. Louvado seja Deus. Deus seja louvado que Ele me trouxe uma luz à minha mente. Eu não estou falando aqui daquelas coisas que o povo inventa, não. Mas o tablet, a gente está trabalhando com ele desligado do normal, eu vim pelo cabo. Aí veio na mente uma luz. Eu digo, graças a Deus. Eu tenho que dar graças a Deus. Aí liguei e está funcionando. Agora nós estamos no ar. Queremos pedir perdão aos amados que estão assistindo, esperando assistir, porque deu um problema. Mas continuamos aqui. E o principal deste culto evangelístico é a mensagem do Senhor. Tudo é importante, mas a mensagem é o mais importante, que vem para transformar os nossos corações. Que Deus abençoe ricamente a todos que estão aqui, a todos, o amado que acabou de chegar aí, todos que estão aqui, todos que estão em casa. Então, que Deus abençoe a todos com toda sorte de bênçãos e que prepare o coração de cada um para que o Espírito Santo, aqueles que não são convertidos, para que o Espírito Santo convençam eles do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho sempre dito, nós estamos numa parceria na evangelização, no cumprir o ID de Jesus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós, os mensageiros do Senhor. Então, a nossa missão é semear a palavra de Deus. Não somos nós que vamos fazer com que ela nasça e nós podemos aguar depois, que é com a palavra de Deus. Mas quem vai convencer alguém para que ele se converta, arrependa de seus pecados e volte para Deus, como o filho pródigo, voltar para os braços do Senhor, é o Espírito Santo. Essa é a função principal. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e de juízo. Eu não tenho condições de fazer isso. Não tive nem comigo mesmo, quanto mais com os outros. Somente semeando a palavra de Deus. Então nós vamos fazer uma oração de louvor e adoração. Presbítero Elias Santos, segunda Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso aqui, como eu tenho sempre dito, anunciado para todos vocês, é um ponto de pregação da segunda Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso, aqui na minha residência, na Rua Berlim, número 6, BNH, conhecido como BNH, ao lado da Casa da Crença 5. Presbítero Elias, pode orar. Soberano Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Sempre, Senhor Jesus, estamos aqui, meu Deus, nesta casa de oração para invocar o teu nome, para glória a Deus, invocar o teu nome, para adorar o teu nome, meu Deus, com todo louvor, Senhor. Amém. Deus, ó Pai, que o Senhor queira receber os nossos louvores com aroma suave nas suas narinas, meu Deus, e que todas as coisas que sejam feitas aqui sejam para a honra e glória do teu nome. Amém. Abençoa, Senhor, este culto, toma a direção deste trabalho. Louvado seja Deus. Nós te pedimos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar louvando a Deus, porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso está escrito na nossa confissão de fé, o catecismo maior parece. O catecismo maior é a primeira pergunta que lá diz: qual é o fim principal do homem? O próprio catecismo responde: é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então sempre tenho dito, e eu tenho dito que a palavra de Deus nos garante isso. Tudo que Deus criou foi para louvar a Deus. Tudo. Não só foi a gente não, o ser humano que fala não. A gente vê que a palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus, aleluia, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E o céu não fala, os firmamentos não falam. Quanto mais nós que falamos. Então toda a criação, gente, bichos, plantas, tudo, a terra, os céus, tudo é para glorificar a Deus. Então nós vamos continuar nesta nossa função de glorificar a Deus, e o pastor Valdemir, missionário aí, missionária e a missionária, a esposa, a irmã, que Deus que continua assim.
Já fomos para tantos cantos dentro do mato, né? Eu estou me lembrando agora aqui que eu saí do Barro Vermelho lá para as bandas de Jeremoabo para cá, no meio do caminho talvez, e passei para ele, depois a gente abandonou e deixou lá, e eu fico olhando assim, meu Deus do céu, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, quando uma alma se converte. Fomos levados, obrigados a abandonar. Mas fazer o que, né? Mas Deus sabe o que faz. Então, está com a palavra para louvar a Deus. Temos 3 cânticos aí para louvar ao Senhor. Amém. E depois aí o pastor Wellington trará a mensagem nesta noite. Só a todos que eu Pai do Senhor, amém? Amém. Amém. Apresentados a Deus com canto e com alegria, amém? Amém. Jesus está aqui, vamos orar ao Senhor através de louvores e vamos nos alegrar. Chegamos um pouco quase em cima da hora, porque... Vai ficar de pé mesmo, né? Que eu vou tirar a cadeira. Não, vou ficar Certo. pé. A gente ia passando na casa do presbítero Gonçalo e ele vinha com a gente, né, Elias? Então, chegou lá e teve problema de saúde, depois chegou da igreja ontem e tal. Aí a irmã Eufrásia pediu para a gente entrar e orar. Então nós entramos, o presbítero leu a palavra e nós fizemos oração e aí viemos. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz, né, por estarmos aqui mais uma vez. Hoje eu sou um cara muito meinoso, sabe? Hoje meu dia quase não almoçava, chorando, lembrando de Valdemar, lembrando de Isaías, lembrando do trabalho da UPH. Eu lembro que quando a gente fazia o trabalho da UPH, dificilmente era 2, 3 velhos chorando ali. E Valdemar, é maravilhoso. E Isaías fala, ô bicho, é maravilhoso demais. E hoje eu relembrando, justamente porque eu vou convidar o presbítero e o presbítero Gonçalo para a gente estar ali junto, e também com os irmãos louvando a Deus. E eu quero dizer uma coisa, estou muito feliz, pastor Wellington nós não temos, mas sou privilegiado, porque na mudança do pastor Wellington foi eu que recebi. Lembra? Eu que recebi um caminhão lá, de graças a Deus, eu amo esse homem demais, apesar de nós não termos escutarmos sempre, mas ele lá passa muito bem os meus filhos. Aí eu louvo a Deus pela vida dele, tenho um grande carinho e amor por ele, né? E pelos demais irmãos. Então, nós vamos cantar esse louvor que a gente já conhece bastante. Hein? Não, eu já canto alto. Mas, irmã Tommy, você viu então? Não, eu já canto alto. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido.
estamos nós aqui. Amém? Senhor, Formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou, vem pra brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. aonde qualquer De receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o poder, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. coroado Estás, ó Rei Jesus, coroado, estás, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Se quiser cantar outro, pode cantar. Hã? Se quiser cantar outro, pode cantar. Amém, bem. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Senhor, eu sei Que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Se ouvem o Santo Espírito, espaço preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhes paz interior e razão pra te louvar. Desfaz toda a tristeza e incerteza
glorificar o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu corpo sentirá. É bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus realmente Ele reina neste lugar, porque aqui a nossa casa é a casa do Senhor, é o povo que adora a Deus, estamos prontos para adorá-lo. Então que Ele tem domínio sobre nós, e nós precisamos estar sempre prontos, preparados para louvar o Senhor. Nós estamos aqui agora para ouvir a palavra de Deus, e essa proclamação da palavra de Deus. O mensageiro desta noite é exatamente o pastor Wellington, da segunda igreja, do qual esse ponto de pregação faz parte, segunda igreja presbiteriana de Paulo Afonso, aí situada lá no bairro Saltorrado, né? Saltorrado ali, e ele está com a palavra do Senhor, para proclamar a palavra de Deus. Hoje está uma bênção que eu estou alegre só em ver tanta gente. Tem hora que eu olho assim, me alegro porque o Senhor faz a gente ficar alegre. Mas eu olho, estou eu aqui e a minha esposa sozinha do outro lado. Meu Deus, não vou nem mostrar. Mas agora me esqueci de ter que mostrar para o povo. Mas Deus abençoe aí cada vez mais. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É bom estarmos juntos para exaltarmos a Deus, né, através dos cânticos, palavras de oração que exaltam ao nosso Deus, e também sermos alimentados pela santa palavra do Senhor. Amém. Ela tem que ser, né, esse nosso alimento dia e noite, onde buscamos conhecer cada dia para assim crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Aqueles também que nos acompanham através da internet, que Deus esteja abençoando ricamente sua vida também. Meus irmãos, eu convido vocês que abram a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler apenas 2 versos, o verso 16 e o verso 17. E nós vamos então fazer a leitura desses 2 versos e poder meditar um pouco nesta noite. Esse texto foram o verso 17, né? Foi um dos textos que Martinho Lutero, ao ler, começou a despertar sobre essa questão da justificação pela fé, que essa justificação não era através de obras, mas Deus realizando nele, na vida dele, essa justificação. E é a fé, de fato, que justifica-nos em Cristo Jesus, né? A fé em Cristo Jesus. E nós vamos ler então Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Que diz assim, irmãos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Eterno Deus, nós estamos aqui reunidos na Tua presença e na Tua dependência, Senhor. Nós sabemos que és Tu quem nos fortalece, nos alimenta através da Tua santa palavra, e nós te pedimos em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha aclarar os nossos corações, as nossas mentes, para que entendamos cada vez mais a Tua palavra de forma clara, onde então, ao conhecer a Tua palavra, que é límpida, transparente, possamos então Te obedecer mais e mais, estarmos então firmados nela, e ao Te conhecermos
mais te servirmos cada dia melhor. É em nome de Jesus, ó Senhor, que nós te pedimos isso e desde já te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve aos romanos, né, a igreja de Roma não foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, mas ele escreve a esses irmãos de Roma tentando fazer com que eles entendam um pouco, porque a epístola aos romanos ela é uma das cartas escritas que tem um peso teológico enorme. É tanto que alguns comentaristas vão dizer que essa é a principal epístola que o apóstolo Paulo escreve com peso teológico, porque ele vai então passando, sendo Paulo um judeu, ele vai então trazendo uma trajetória de uma vida para com Deus, não somente aqueles que são judeus, é tanto que ele mesmo vai dizer nesse verso que lemos no verso 16, quando ele diz assim, a salvação é para o judeu, para o grego. Em outro momento ele vai dizer que é para escravos, bárbaros, citas, livres, todos devem então conhecer ao Senhor. E quando o apóstolo Paulo então escreve essa epístola, quando ele vai iniciando, por ele não ser um fundador da igreja de Roma, ele faz questão de saudar aqueles irmãos, falar com eles, olha, eu conheço Cristo e louvo a Ele, porque vocês também o conhecem. É tanto que ele começa a falar, né, ele é um apóstolo separado por Deus para pregar o Evangelho, porque ele é aquele que vai então anunciar as Sagradas Escrituras, mas ele entende que ali estão homens e mulheres, irmãos em Cristo Jesus, que o ama, que o adora, que o serve. E quando o apóstolo Paulo, então, depois de fazer toda essa parte introdutória, de saudar esses irmãos, de falar, né, trazer a sua credencial de quem ele é, ele começa, então, o assunto, né, falando inicialmente sobre aqueles que estão em Jesus Cristo, são livres. São filhos de Deus, são aqueles que têm uma fé firmada na verdadeira palavra, no Evangelho dele, de Cristo. E aí o apóstolo Paulo, quando ele traz esse princípio, esse início desta palavra, né, desse início teológico que ele vem trazendo aqui, desse aprofundamento, ele faz questão justamente de que aqueles que vão conhecer sobre Cristo saibam quem ele é, o que ele faz. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, já no verso 16 que lemos, eu não me envergonho deste evangelho que creio, que prego, que anuncio. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele era alguém extremamente letrado. Ele era um homem inteligentíssimo. Porém, ele vai demonstrar que não é a sua inteligência que vai fazer com que os homens sejam convencidos da necessidade de retornarem a Deus. Ele vai dizer que quem vai fazer isso é o Evangelho de Cristo. Não é a sapiência dele, mas é o poder de Deus que vai fazer isso. Muitas pessoas, inclusive, tentam trazer, né, argumentações filosóficas, sociológicas, teológicas, para tentar convencer o pecador. Mas digo, quem vai convencer o pecador ao arrependimento é a Escritura Sagrada e a sua tão simples mensagem que é anunciada no Evangelho. O apóstolo Paulo, por mais que ele vem trazendo um aprofundamento teológico aqui, ele vem demonstrando que por mais que então conheçamos a Deus, por mais que venhamos a ter um aprofundamento teológico, não deixaremos de perceber o quão simples é o Evangelho. E ele faz questão porque ele vai sempre falando a judeus aqui, em diversos momentos, porque muitas vezes, eu até falei isso ontem à noite, que os judeus, meus irmãos, eles se arrogavam. Eles diziam, não, olha, nós somos salvos porque Abraão é nosso pai. Nós temos o direito legítimo já, o céu já é nosso garantido por causa de Abraão. E aí o apóstolo Paulo vai começar a desfazer esse pensamento para que eles compreendam que eles precisam olhar para Cristo, para aquele inclusive que eles tinham rejeitado. Para o Cristo que eles simplesmente disseram, não é Deus, não é o Filho de Deus, por isso vamos matá-lo.
E Paulo então começa justamente a demonstrar: é necessário estar atento ao Evangelho do Cristo, o Evangelho do Senhor. Por isso que ele vem dizendo: eu não me envergonho de falar disso. É interessante porque Paulo, um judeu, ele poderia dizer: também não creio nisso. Mas ele diz: eu não me envergonho de crer em Jesus Cristo, eu não me envergonho de anunciar a sua palavra, eu não me envergonho de viver uma vida dedicada ao Senhor. E é tanto que o apóstolo Paulo sai por aí, onde ele sai anunciando o reino de Deus. Onde quer que ele vai falando justamente que há uma necessidade do homem caído ser restaurado por Deus. E isso só é possível se os homens forem a Jesus Cristo. Se Jesus Cristo então se tornar Senhor da vida deles. Senão, isso não é possível. Por isso que Paulo, por mais que ele vem falando sobre a questão dos judeus, ele vem falando com que os judeus então observem e entendam o Cristo que veio, que morreu na cruz e que também ressuscitou e que hoje está sentado à destra de Deus. Essa necessidade de olhar para Ele, de crer nele, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, precisamos então dar a devida atenção, precisamos estar atentos àquilo que Ele fala ao seu coração, ao meu coração. E hoje eu queria então pensar algumas coisas a respeito desse Evangelho, então, que o apóstolo Paulo diz que não se envergonha dele. E a primeira coisa que nós temos que entender, meus irmãos, deste Evangelho, do qual também não temos que nos envergonhar dele, e aqueles que aqueles que ainda não tiveram acesso à busca, o conhecimento, conhecer esse Evangelho, busque, porque primeiro, ele é extremamente eficiente. Ele é eficiente. O apóstolo Paulo, quando ele diz assim, esse Evangelho é o quê? É o poder de Deus. Este Evangelho é o poder de Deus para transformar minha vida, para transformar sua vida, para que então possamos conhecer a verdade do Senhor revelada nesta palavra. Porque então muitos não entendem ainda, porque nós que já conhecemos este Evangelho, dizemos que ele é a nossa única regra de fé e prática. E aí tem gente que vai dizer, mas por que você vai se reger por um livro desse? Tem gente que diz, um livro tão antiguíssimo, você vai se reger por ele? É porque ele é produzido, ele é trazido, revelado pelo próprio Deus, irmãos. Por isso que então estamos buscando, por isso que estamos meditando nele, conhecendo ele cada dia mais. Já lemos o Evangelho inúmeras vezes. Quantas vezes, por exemplo, você já leu o Evangelho de Mateus? Quantas vezes você já leu Salmos? E continuamente a gente continua lendo de novo, mais uma vez. Mas não somente pelo fato de meras repetições, mas porque tiramos lições preciosíssimas para a nossa vida. E a nossa alma é alimentada constantemente. É interessante porque quando a gente olha para as literaturas atuais, nós não lemos um livro 2, 3, 4, 10 vezes. Tem pessoas até que dizem, mas já li, tem livros aí que eu já li 3, 4 vezes. Mas você nunca passou um ano inteiro lendo o livro e depois você terminou o ano, terminou o livro, eu retorno lá para o começo. Você passa um tempo para depois ler o livro de novo. Você nunca lê o livro, li agora, quando for amanhã eu vou lê-lo de novo. Você não faz isso, ninguém faz isso. Mas nós fazemos isso com a Escritura Sagrada. Porque então observamos que é sim, esta palavra, ela é eficaz para que então conheçamos os propósitos de Deus, que Ele revelou nela para a nossa vida. E estamos em todo o tempo então olhando para as promessas que Ele nos deu. E estamos continuamente firmados nesta palavra. Ela é eficaz. Não é à toa que quando o apóstolo Paulo diz que ela é o poder de Deus, é porque ele sabe, meus irmãos, porque foi justamente a palavra do Senhor que transformou a vida dele, o apóstolo Paulo.
E aí você pode dizer, mas pastor, não tinha o Novo Testamento. De fato, não tinha o Novo Testamento ainda não, mas o Antigo Testamento já estava lá. E ele, por ser judeu, ele conhecia o Antigo Testamento. Só que este apóstolo Paulo, ao entender o Antigo Testamento, ele mesmo diz, olha, eu sou, né, quando ele vai escrever, né, quanto à lei, ele diz, eu sou fariseu. Depois este homem se tornou alguém que era esclarecido no Evangelho, esclarecido na palavra do Senhor. Tudo isso porque a palavra tem esse poder de mexer com a nossa estrutura e atingir o centro do nosso coração, da nossa mente, para que então entendamos quem Deus é e o que Ele faz. Por isso, ela é eficaz. O Evangelho é eficaz. Segundo, meus irmãos, que temos que entender, além de ser eficaz, este Evangelho é divino. Não é humano. O apóstolo Paulo diz, ele é o poder de Deus para a salvação. É divino. Não são meras letras ou pensamentos humanos colocados aqui, mas é revelação divina. Deus chama homens santos para então falar ao povo, trazer até nós a revelação daquilo que Deus quis que então conhecêssemos. Tem muita gente que fica tentando buscar saber outras coisas que Deus não revelou. Aquilo que o Senhor revelou, aqui está. Para que então conheçamos e nos aperfeiçoemos dia após dia nessa jornada, nessa caminhada. Este Evangelho, ele é divino, e volto a dizer, não são palavras humanas. Os homens foram o meio para escrever esse texto, mas ele vem do alto. Quando a gente olha todo o compêndio, todo o texto da Escritura Sagrada, e então vemos de Gênesis a Apocalipse, que esse texto não se contradiz. E não foram pouco tempo onde os homens escreveram, porque para se concretizar a Escritura, para fechar o cânon, é cerca de 1400 anos. Homens que nunca se viram, nem se conheceram, escreveram a mesma coisa. Porque, volto a dizer, se fosse humano, eu falaria algo hoje, e amanhã outro me iria contrário, né? Haveria de me contradizer. Mas aqui não. Por isso que o amamos, por isso que amamos esse texto, por isso que então buscamos conhecer ao nosso Deus e nos aperfeiçoamos dia após dia neste conhecimento da palavra. Ele é divino, o Evangelho é divino. O apóstolo Paulo entendeu isso, e não é à toa que ele então diz, eu não me envergonho deste Evangelho, eu vou pregá-lo, eu vou anunciá-lo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, sabia, e nós também sabemos disso, que muitas pessoas não crerão nesse texto. Muitos, inclusive, haverão de dizer que este texto não é divino, a não ser vontades de homens colocadas aqui. Mas aqui não há vontades de homem, porque se fosse a vontade sua e minha de homens, nós iríamos fazer o que quiséssemos. Porque aqui o Evangelho está constantemente confrontando sua vida e minha vida. Constantemente o Evangelho está dizendo, abandona o pecado, abandona o erro, larga dessa vida. Se fôssemos nós que escrevêssemos isso aqui, nós diríamos, mergulhem nesse mundo, porque o que importa é que você seja feliz. E não é isso que o Evangelho faz. Ele nos confronta, ele confronta a minha vida, ele confronta a sua vida. Por isso que ele é divino e não humano. Terceiro, meus irmãos, nós temos que entender este Evangelho, que ele tem também um objetivo a cumprir. Este Evangelho, primeiro, ele é eficaz. Segundo, ele é divino. Terceiro, ele tem um objetivo a cumprir. E então diz que este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É necessário que os homens não somente queiram de forma ávida ler esse texto,
Já conheci muita gente que já leu a Bíblia todinha e disse, olha, eu li numa sentada, eu estava querendo conhecer. Mas não é só ler, não é só ler, não. É necessário parar e meditar sobre o que aqui ensina. Não é somente me tornar conhecedor ou então decorar passagens bíblicas enormes, para dizer, olha, eu conheço a Bíblia, conheço vários versículos. Para que vocês tenham ideia, né? Uma vez eu estava vendo um advogado e ele conhecia muito textos da Bíblia. Ele fazia uso dos textos da Bíblia. A grande questão é que ele, ao fazer uso dos textos, ele queria fazer uso para então embasar a tese dele. Mas não era algo que ele cria. Se não é, meus irmãos, de fato perceptível aquilo que aqui a Escritura registra, isso aqui não passa de um livro vazio. Porque é necessário, então, por isso que constantemente nós estamos pedindo, clamando ao Senhor, que o Santo Espírito dele nos ilumine para a compreensão desse texto. E claro, nós precisamos do auxílio deste Espírito para que então entendamos. Por isso que, quando eu digo que este Evangelho, ele tem um objetivo a cumprir, é necessário então que o Espírito Santo toque-nos, para que então sejamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Amém. É interessante porque, não vou dizer todo mundo, mas quase o mundo todo espera e aguarda ir para o céu. Aguarde para o céu. Quando você morrer, para onde você quer ir? Eu não, pelo menos, as pessoas que eu já conversei, eu nunca vi ninguém dizendo assim, eu quero ir para o inferno. O povo diz que quer ir para o céu. Se não diz chama de céu, diz que quer ir para um bom lugar, né? E esse bom lugar só existe um, que é o céu, né? E aí, quando essas pessoas então fazem essa afirmação, né, vejam que elas sabem, elas conhecem de certa forma o que é que Deus haverá de fazer com aqueles que conhecem a Ele, aqueles que andam no caminho e eles serão salvos, e aqueles que não fazem serão condenados. Então, a esperança que as pessoas têm acaba se tornando, essas pessoas, né? Que essas pessoas têm essa esperança de então irem para o céu, torna-se vazia essa esperança. Porque a esperança não está em Cristo. Porque não está a esperança em Cristo. E se a esperança não está em Cristo, então é porque não tem conseguido observar o objetivo do Evangelho de Cristo para impactar a nossa vida e nos transformar. Por isso que precisamos do auxílio do Espírito Santo. É necessário que Ele então toque-nos, que Ele transforme-nos, faça-nos perceber então a Escritura, a palavra, que como o apóstolo Paulo diz, ela é o poder de Deus para salvar. Mas ela só salva aqueles que creem. E eu sempre gosto de dizer, crer não é só dizer, eu creio em Jesus. É andar em obediência à sua palavra, ao seu ensino, ao seu Evangelho. Quarto, meus irmãos, o que precisamos entender também sobre esse Evangelho é que este Evangelho, ele é imparcial. Como, pastor, ele é imparcial? Quando o apóstolo Paulo diz, todo aquele que crê, primeiro judeu, também do grego. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, vai dizer que aqueles que creem no Evangelho de Cristo, estes serão salvos. Não importa se é judeu, não importa se é grego. Aí, não importa se é livre, não importa se é escravo. Não importa se é bárbaro, se é cita. Não importa. Porque o Evangelho do Senhor, ao ser anunciado, ao ser pregado, ele vai impactar os corações. E há um grande problema que muitas vezes nós mesmos, nós mesmos colocamos como empecilho, porque diz assim, não, Deus nunca vai salvar essa pessoa. Não sei se vocês assistiram, eu assisti recentemente na verdade um documentário sobre o assassino da filha de Glória Pérez. Vocês devem lembrar, os mais velhos aqui presentes devem lembrar, daquele rapaz chamado Guilherme de Pádua,
que ele matou a filha de Glória Pérez. Saiu um documentário. E aí, então, nesse documentário, demonstrava como foi que ele fez, como foi que ele agiu, a esposa dele, como foi, toda a trama. E aí, num determinado momento, né, no final, no fechamento do documentário, as pessoas falando, hoje Guilherme de Pádua, esse assassino, ele é um pastor evangélico. E aí, quando então as pessoas foram falando isso, no final disseram que ele não quis falar, né, também, porém eu fiquei pensando, aí eu disse, Deus perdoa assassinos? Perdoa, irmãos. A grande questão é que nós é que muitas vezes não conseguimos perdoar. Eu não estou dizendo se ele é um cristão de fato, se não é, não estou dizendo isso, mas vou dizer, não existe pecado que o Senhor não perdoe, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, só isso. Quando então olhamos alguém que nos atinge, alguém que vem contra nós, a gente diz, não, essa pessoa Deus nunca vai salvar. Pelo contrário, se o Evangelho de Cristo invadir a vida dessa pessoa, vai transformar a vida, apesar da gente ainda ficar desconfiado, será que Deus transformou mesmo? Se o ladrão que estava com Jesus ali na cruz, né, o tio da esquerda, aquele que começou a blasfemar, a falar, olha Jesus, se livra daí, livra a gente, o outro disse assim, olha, ele não fez nada, o da direita disse, ele não fez nada, ele não merece estar aqui, a gente merece. Irmãos, o texto não vai falar mais à frente, né, fala do arrependimento do da direita, mas pense, se fosse a gente ia dizer, Jesus não perdoa esse cara não, que ele me roubou. Senhor, ele me fez mal, não perdoe ele não. Mas aí eu vou dizer, o perdão de Cristo não depende, o perdão de Cristo sobre alguém não depende de você e não depende de mim. E vou dizer, irmãos, graças a Deus, porque não depende. Porque se dependesse, a gente ia dizer, Senhor, esse não. Se alguém que fosse nosso amigo, fazendo-nos bem, a gente, não, esse sim, Senhor. Mas na hora que ele pisar no nosso, o cara vai dizer, agora não também, Senhor. A gente ia ficar assim, joga lá, né? Joga no inferno, traz do inferno, joga no inferno. Graças a Deus que o meu perdão, o seu perdão, meu irmão, minha irmã, não depende de outro, só depende de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, aquele que crê em Jesus, judeu ou grego, será salvo. E aí é justamente o grande tensionamento, né? A tensão que tem aqui. Porque o apóstolo Paulo está dizendo para judeus que Deus vai salvar grego. Apóstolo Paulo, de jeito nenhum. Por isso que o apóstolo Paulo então depois vai começar a discorrer das questões dos judeus. E aí ele vai falar lá de Abraão, aí ele vai trazer toda essa questão histórica, mas aí ele vai dizer, olha, tudo isso é um ato de Deus, independente se é judeu ou não judeu. Quem salva é o Senhor, quem perdoa é o Senhor. Por isso, este evangelho de Cristo, ele é imparcial. Porque aí, vou dizer, irmãos, se fôssemos depender de nós mesmos para a salvação, aí estaríamos perdidos. Não seríamos salvos, por mais que quiséssemos. Eu dizia ontem na classe de catecúmenos aos irmãos que Cristo nos libertou do império das trevas, Ele quebrou a nossa algema. Porém, se o Espírito Santo não viesse trabalhando na nossa vida, não viesse a trabalhar na nossa vida, nós voltaríamos correndo para esta vida de cativeiro. E voltaríamos a estar escravos do pecado. Porque essa é a nossa natureza. Hoje nós não voltamos porque além de Cristo nos libertar, e como a própria Escritura diz, somos verdadeiramente livres, o Espírito Santo de Deus trabalha no nosso coração, para que todo o tempo aqui, o Evangelho martelando na nossa cabeça, dizendo, obedeça, ande em integridade, em justiça, em honra, não vai para outro caminho, porque este não adora, não glorifica a Deus. É preciso também, irmãos, entender sobre este Evangelho de Cristo, que o apóstolo Paulo diz que não se envergonha dele,
é porque nós precisamos entender que, por último, né, que há uma ordem dada aos homens quanto a respeito desse evangelho. Quando então ele diz no verso 17: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E a ordem é dada àqueles então que querem conhecer, que querem confiar, que querem buscar, que querem então se alicerçar a vida neste evangelho. Ele vai dizer através do apóstolo Paulo, vai dizer então, é necessário que tenhamos uma vida de fé. Meus irmãos, tem diversas coisas aqui reveladas que a gente vai olhar e dizer, como é que isso aconteceu? Humanamente, cientificamente, filosoficamente, sociologicamente, é impossível dizer que essas coisas aconteceram. É verdade. Porque eu não sei como foi que acontecera, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Mas a Escritura está dizendo que lá abriu. E se está dizendo que lá abriu, abriu. Pode ter certeza que abriu. Do mesmo jeito, o Jesus que está andando sobre as águas, os discípulos, primeiramente, lá viu o fantasma. Se assusta, Jesus, calma, sou eu. Pedro olha e diz, Senhor, se é tu, me manda andar aí também. Eu quero ver se é verdade. E Pedro até que começa a caminhar, mas depois Pedro começa a submergir. Socorro, Senhor, tem misericórdia. Como é que Jesus andou sobre as águas? Todo o poder que ele tem, quem ele é. Então, diversas questões que aqui estão registradas na Escritura, que eu creio justamente porque eu tenho fé naquele que a revelou. Porque se eu for ficar nas minhas conjecturas filosóficas, eu vou me perder. Porque de fato o homem não vai conseguir explicar as coisas de Deus. O homem não vai de fato conseguir então provar esse aspecto de 1 mais 1 é 2, né? Eu tinha um pastor, um professor lá no seminário, ele era o diretor e também era professor nosso, coreano. Aí ele falava da matemática de Deus. Ele diz, olha, enquanto a matemática do homem é 1 mais 1 é 2, a matemática de Deus é outra. Porque 1 mais 1 mais 1 é 1 e não 3. E aí ele estava falando da Trindade. Como explicar essa doutrina? Não temos como. Mas ela então revela um Pai poderoso, um Filho que há a mesma substância, né, do Pai, e um Espírito também que sonda corações semelhante aos outros dois primeiros. Uma Trindade bendita, santíssima. E aí então o apóstolo Paulo diz, creiam. Aquele que é justificado haverá justamente de se alicerçar na fé que o Senhor deposita sobre vós. Porque, meus irmãos, é dom de Deus na sua vida, na minha vida, a fé. Por isso nós precisamos então, ao observarmos este evangelho, o evangelho de Cristo, entender que somos extremamente privilegiados em receber essa revelação. Porque não é um texto que não temos acesso, apesar de ter havido, né, um tempo da igreja que somente os sacerdotes eram que tinham acesso à Escritura. Somente eles que podiam ler. Até que então começa, né, ali com a questão da imprensa, né, com Gutenberg, a reforma protestante, e os textos sagrados começam a ser traduzidos, impressos e mandados para o povo. Leiam, porque é este evangelho que vai transformar a vida de vocês. E aqui estamos, né, como então herdeiros deste movimento, porque hoje temos acesso. Cada casa hoje tem uma Bíblia. Se não 2, né? 3 às vezes. Lá em casa tem um bocado. Diversas versões, né? Mas eu tenho acesso a este evangelho justamente por esse agir de Deus. E então eu tenho uma ordem vinda dele. Vivam por fé. O justo viverá por fé. E este evangelho se revela assim. E então, irmãos, temos uma missão a cumprir. Não somente conhecer este evangelho, mas transmitir esse evangelho.
Falar dessa preciosidade, desse tesouro que muitas vezes está guardado lá nas nossas gavetas e temos perdido de desfrutar desta riqueza maravilhosa e bendita que o Senhor nos concede. Está lá na nossa casa, às vezes até empoeiradinha, né? Mas bate a poeira, lê, medita, busca, conheça, porque é justamente como o apóstolo Paulo diz, este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí no 17 ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Recebemos então de Deus a graça de podermos conhecê-lo. Ele se faz presente, ele se revela. Não é semelhante a tantos outros deuses das diversas religiões, que é como se ele estivesse escondido. Não, Deus se revela. O Deus santo, o Deus poderoso, o Deus de toda glória, revela-se ao homem. E ele, ao se revelar, então está chamando o homem para retornar a uma comunhão com ele. Recebemos isso, meus irmãos. Que maravilhoso é, que bênção é podermos então conhecer o Senhor das nossas vidas. Amém. Por isso, busque, conheça, gaste tempo. Pastor, mas quanto tempo do dia eu devo ficar lendo a Bíblia 10 horas seguidas? Volto a dizer, medite naquilo que você lê. Não queira somente ler por ler. Tem gente que diz, eu leio a Bíblia todo dia em um ano, eu preciso terminar. Eita, terminar, preciso terminar. É bom conhecer a Bíblia, lê-la por completo. Já li algumas vezes, mas sempre tenha em mente, medita nela, dia e noite. Fazendo assim, os teus dias haverão de ser prósperos. Tu haverás de crescer muito mais do que você pode imaginar, porque o Senhor vai falar aos nossos corações e nos instruir para que então trilhemos o caminho da santidade. Que Deus te ajude, que o Senhor me ajude, para que possamos então conhecer o nosso Deus, né? Não ficarmos também só nessas imaginações. Quem é o nosso Deus? Como é o nosso Deus? Ele se revela aqui, e o que Ele quer de você e de mim. Vamos orar, meus irmãos. Eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus que se revela, Tu és um Deus que manifesta-se. E ao fazê-lo, o Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, entregando ali na cruz do Calvário, Ele se entregando na cruz do Calvário por cada um de nós, para que então percebamos o amor depositado sobre cada um de nós, sobre os teus filhos, sobre aqueles que o Senhor chama a andarem uma vida de fé. Entrega sincera na Tua presença, Tu então manifestas ali. E nós te agradecemos pelo sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós. Obrigado, Deus, porque sabemos que através desse ato, desta entrega voluntária, podemos nos achegar a Ti. E então estarmos na Tua presença, chamar-te de nosso Deus, chamar-te de nosso Deus e Pai. E nós queremos Te pedir, Senhor, também, em nome de Jesus, nos ajude a sermos aqueles que haverão de anunciar esse Evangelho. E que possamos dizer, como o Teu servo apóstolo Paulo disse, nós não nos envergonhamos desse Evangelho, porque este Evangelho, a Tua palavra, é ela que transformou-nos. Foi a Tua palavra, ó Deus, que fez com que os nossos olhos fossem abertos através de conhecermos a Jesus Cristo e a Sua obra. E nós te agradecemos por isso. E nós sabemos que o Senhor chama-nos a vivermos uma vida de fé na Tua presença. Nos ajude, nos capacite, nos abençoe. E nós te agradecemos e oramos assim, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.
Amém, louvado seja Deus. E a gente tem que ver isso mesmo, eu estava ali, ó. Isso aqui é a nossa única regra de fé e prática, é a palavra de Deus. Tem gente que é, como diz, fica duvidando da palavra de Deus. Eu estava me lembrando de um fato simples. Leia a Bíblia que você vai ver na Bíblia lá, dizendo que o Senhor não destruiria mais a terra, a humanidade, destruiria o mundo com água. E isso iria ficar provado quando ele mostrasse, aparecesse. Isso só acontece quando está chovendo. Tem hora que a gente olha para cima e diz, meu Deus, nesses dias eu disse assim, meu Deus, se cair esse monte de coisa de nuvem lá em cima, mata a gente tudinho, tudo escuro, mas um arco aparecendo, que ele chama de arco-íris, mas é um arco aparecendo, lembrando, dizendo, como Deus está dizendo, não vou mais destruir com água. Olha, está na Bíblia. Como é que você não acredita na Bíblia? Creia na Bíblia, é a palavra de Deus, é verdadeira, não tem como correr não. Isso dá uma paz tremenda demais a palavra de Deus. Como o pastor já fez a oração, nós vamos cantar aí o hino 368. Se os irmãos quiserem, deixa eu passar ele aqui mesmo, a gente vai cantando aí, né? 368, chamado Despedida, né? 368 e aí a gente dá os avisos e conclui com o trabalho desta noite. (368) Deus os guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Ó, que Deus os guarde em sua luz, Deus os guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre às frentes. Deus os guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Ó, que Deus os guarde em sua luz, Deus os guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus os guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Ó, que Deus os guarde em sua luz, e no seu amor. Louvado seja Deus, e que sejamos guardados pelo esse poder de Deus e na luz do Senhor. Aí estaremos tranquilos. É uma coisa tão maravilhosa que a gente olha assim. Eu me lembro toda vez que a gente vai dormir, eu olho assim e digo, meu Deus do céu, todo mundo dormindo, não vê nem o que é que acontece, e um bocado de bandido aproveitando esse período para destruir muitas coisas, mas nós estamos guardados no Senhor. O Senhor é o nosso vigia, aquele vigia que não toscaneja, não bate nem as pestanas.
Me lembro uma vez eu fui a Brasília, aí subi naquela rampa daquele congresso, dois guardas no canto do outro, mas ele não olha nem de lado, é assim com os olhos grelados, parecendo, digo, Deus é parecido com aquilo ali, ele não dorme, ele está nos vigiando, ele está nos colocando. Então creia nesse Deus, creia na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, e você será salvo. Ele lhe tirará das trevas, transportará você do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz, para Jesus. Jesus disse: a paz que eu vos dou é uma paz que excede todo entendimento. É uma coisa tão tremenda. Eu me lembro que a gente ia na casa do presbítero José Batista visitar a irmã Lourdes, quando vinha do Recife, ela doente, indo para a morte, e foi perdendo, deu problema de saúde, foi perdendo, aí perdeu um dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, e quando perdi um dedo, aí disse: esse dedo aqui foi do presbítero Paulo, esse foi do presbítero fulano, disse que eram os presbíteros, porque os presbíteros tiraram um maestro que estava dando mau testemunho, e a gente ia visitá-la para levar um conforto. Eu é que saía confortado. Eu digo: meu Deus, a pessoa quase pinicada todinha, morrendo, se acabando. Nós temos uma paz que Deus diz, uma paz que excede todo o entendimento. Nós estamos vivendo num mundo que está de cabeça para baixo, é uma depravação total. Chega a dar agonia quando você olha para os 4 cantos do mundo, é uma coisa terrível. E está na Bíblia dizendo isso, Jesus dizendo esses sinais. Mas nós temos uma paz tranquila, tremenda. Graças a Deus. Graças a Deus. E temos que fazer como o apóstolo Paulo. Tem muita gente com medo de morrer, que nada. Paulo disse: bom é partir e estar com Cristo, muito melhor. Aí tem gente que diz assim, ele diz: não, agora não. Eu sei, o que é que tem? Não está preparado não, né? Vigiai e orai, porque não sabeis que dia vem o vosso Senhor. Nós queremos agradecer aos amados irmãos que estão, e aqueles que estão assistindo pela internet. Eu não vou dizer meus amados que estão aí, eu estou vendo aqui alguns, mas sei que tem vários. Pela internet, não cometer aqueles erros que a gente diz o nome de uns e não diz de outros. Mas tem aqui uma irmã que eu não tinha visto ainda lá aqui em outros dias. Eu não vou citar o seu nome não, viu, irmã? Você está sabendo quem é, mas não vou citar não, viu? Porque tem vários. Então que Deus abençoe a todos, abençoe aqueles que irão assistir essa live depois. Houve uma falha no começo, a internet não entrou, mas graças a Deus pegou a parte principal e alguns cânticos. Então que Deus nos abençoe cada vez mais ricamente, nos dê uma noite tranquila, um sono reparador, e que, se for da vontade do Senhor, que amanhã nós estejamos de pé, acordando. Eu sempre digo, que aí eu estou lembrando de várias pessoas, inclusive de minha mãe agora, recentemente, mas que nós acordamos vendo, ouvindo, falando, andando, e com todas as condições de contribuir, de continuar fazendo a obra do Senhor, pregando a sua palavra, a tempo e a fora de tempo, quer ouça ou não, mas nós temos que pregar esta palavra. Eu fui até criticado uma vez por colocar meu nome como missionário do presbítero Paulo Santos. Aí alguém me criticou, alguém aí de alta classe aí criticando, porque missionário para muita gente são aqueles que vão lá para a África, para não sei para onde. Missionários somos todos nós. Eu e você fomos chamados para pregar a palavra de Deus. Não foi para ficar sentado num banco com os dentes escancarados esperando a morte chegar, não. Lá no começo, quando o evangelho começou, lá em Jerusalém, parece Jerusalém, no começo lá, todo mundo ficou lá, não saía para canto nenhum, porque era tão maravilhoso que Deus ia acrescentando cada vez mais gente dentro da igreja. E ali achavam muito bom. O que foi que Deus fez? Espalhou todo mundo. Cai fora. Eu não disse essa palavra não, eu estou dizendo. Caiam fora. E eles saíram pregando a palavra de Deus. Por isso que chegou aqui, em Paulo Afonso, chegou em todo lugar do mundo, senão não tinha chegado. Quando você trabalha numa empresa, uma empresa grande, que você vai fazer um curso em um lugar qualquer, para que você vai fazer esse curso? Para quando chegar você falar daquele curso, daquilo que foi lhe ensinado para o restante do povo. Como é que as pessoas sabiam se ninguém ensinasse? Então é minha e sua obrigação pregar a palavra de Deus. Há tempo, como diz a palavra, é fora de tempo, quer ouça, quer não. Mas nós temos que pregar a palavra do Senhor. Queremos agradecer a todos, e como eu já disse, e como sempre tenho dito, estamos aqui de portas abertas,
Precisamos, inclusive, como eu estava sempre dizendo, precisamos de pessoas para nos ajudar. Tem hora que não estou me reclamando, não, mas estou dizendo que, na realidade, nós temos a irmandade muito grande espalhada, é muita gente que nós temos, irmãos, mas tem hora que está somente eu sozinho. Eu, como disse, dirigindo, cantando, pregando, fazendo tudo. Eu digo, meu Deus do céu, eu vou logo cantar, logo eu cantando. Será que eu... Mas Deus, eu acho que Deus deve fazer da minha voz feia uma voz bonita lá do outro lado, pelo menos para quem está ouvindo, né? Senão as pessoas se espantam. Então precisamos de pregadores, precisamos de cantores, precisamos de dirigentes também, precisamos de tudo. Temos aqui, temos violão, temos teclado, temos tudo. Então estamos dispostos. Então que Deus toque seus corações e que venham espontaneamente pelo envio do Senhor. Então que Deus abençoe. E aqui esse ponto de pregação, como eu disse, é na minha residência. A minha residência fica na Rua Berlim, número 6, no bairro Amaury Alves de Menezes, conhecido como BNH, foi um órgão que construiu, né, que facilitou aí para ser construído. Fica ao lado da Casa da Criança 5 e é um ponto de pregação da segunda igreja presbiteriana de Paulo Afonso, como dissemos no começo, fica ali no bairro Saltorrado, muito perto da gente aí. E o pastor que trouxe a mensagem para nós nessa noite é o pastor da igreja, da segunda igreja, o pastor Wellington. Então que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma noite maravilhosa e até a próxima segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Amém. Amém. Bênção para todos. E até a próxima, se Deus quiser.